Aleluia. Não estão acostumados a ouvir alguém pregar essa passagem. Uma outra versão diz: que Deus maravilhoso nós temos. Como são grandiosos sua sabedoria, seu conhecimento e suas riquezas. Agora, como é impossível a nós compreendermos suas decisões e seus métodos. Aleluia. Podemos assentar, por gentileza. Deixa louvar a Deus pela vida, pela vida da minha família. Louvar a Deus pelo anjo da casa, nosso pastor Nando, cada pastor que está aqui conosco, e também por esta oportunidade que o Tsotsani me concede. Muito obrigado, amado. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Queridos, eu me propus nesta manhã vir falar sobre os juízos e os caminhos de Deus. Aleluia. Amém. Se você puder dar um bom aleluia aí, seria bom. Hoje não é para você evangelizar os que estão ao redor. Aleluia. Amém. Quando nós lemos Isaías 42:8, entendemos uma particularidade divina que não pode ser ignorada enquanto nos relacionarmos com Deus. Em Isaías 42:8, Deus deixa claro que Ele não partilha a sua glória com outrem. E a palavra glória que nós encontramos lá significa louvor ou mérito. Então, ao nos relacionarmos com Deus, temos que partir do princípio que Ele não gosta de partilhar o seu louvor. O que é partilhar o louvor de Deus? Eu enxergar alguma coisa que Deus tenha feito na minha vida e atribuir esse feito à minha própria força. É isso que Deus diz. A minha glória eu não partilho. Preste atenção. Quando nós lemos Gênesis capítulo de número 12, versículo 4, Deus chama Abraão com 75 anos. E a única coisa que Deus diz a Abraão é que ele seria pai de uma grande nação. Deus volta a visitar Abraão aos 85 anos. Ele faz uma promessa meio que já um pouco mais objetiva. Ele diz que aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Peço que acompanhe comigo o raciocínio. Aos 99 anos, Deus faz uma promessa específica. Ele diz: Sara terá um filho. Aos 100 anos, Sara teve filho. A minha questão é: como é que Deus, sendo Deus, tendo
fazer. E a Bíblia que eu leio diz: para Deus nada é ajudar quanto aquele que tem força, tanto aquele que não tem nenhum vigor. Agora a minha questão é: como é que Deus aparece a Abraão aos 75 anos, faz uma promessa, sei que é uma promessa um pouco vaga, e depois faz uma promessa específica aos 99 anos. Talvez você ainda não me entendeu. Deus tinha capacidade de dar a Sara um filho no mesmo ano que visitou Abraão. Mas ele não lhe dá filho. Aí nós precisamos entender como é que são os juízos e os caminhos de Deus. Se para Deus nada era dar a Sara um filho naquele ano, quando ainda tinha 65 anos, por que é que ele deixa o tempo passar, sendo que estava na sua capacidade de fazer? Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis os seus juízos, e quão inescrutáveis são os seus métodos. E muitas vezes, quando nós nos relacionamos com Deus, a primeira coisa que nos preocupa são os seus métodos. Eu entendi o que Deus disse ao meu respeito. Agora quero perceber como é que executará. Muitos de nós saímos da caminhada não porque Deus não nos falou, mas porque estamos à procura dos métodos para concretizar aquilo que Ele falou. Paulo, ele diz: é inútil tentar explicar os métodos de Deus. É inútil procurar os decretos de Deus. Preste atenção, meu querido. Eu disse: Deus não partilha a sua glória. E quando eu olho para Sara com 65 anos, não havia possibilidade dela dizer: isso foi pelo meu esforço. Quando nós lemos João capítulo 11, nós entendemos que Jesus demorou, porque os judeus também acreditavam na ressurreição. Porém, na ressurreição do terceiro dia. Então, para não causar confusão, não se saber quem fez o milagre, rituais judaicos ou Jesus, Jesus fez a questão de levar mais tempo, porque Ele não partilha a sua glória. O meu Deus não gosta quando você não sabe quem que fez bem. Ele não gosta quando você ainda não sabe
agradecer a opinião da titia. Kumbe utakensa asikayo sa wewelo. Agradecer a ele. Kumbe utakensa skwembu. Por isso ele gosta de agir. Akolo asanta kuyenja. Num tempo em que você há de olhar para a situação. Karido wano ngatala hunzamaka. Ai, 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 ai. Ele entra na história. Quando você olhar para a tua situação, aqui não foi vovô. Tenho certeza de que a medicina aqui já veio esgotada. Então só posso me curvar aí. Quando a glória não pode ser questionável. Mas o que eu vejo é Sara já havia passado desse tempo. Não havia como ela atribuir o filho nem a Abraão nem a ela. Na medicina tem aquilo que se chama período favorável. E vai em etapas. Minha mãe costuma se dizer assim: se não tiver desenvolvido até os 20 anos, então já não há nada. E quando se olha para mulheres, tem um tempo determinado para que elas concebam. Sara já havia duplicado o tempo. Então não estou sabendo por que Deus não deu um filho. Porque não havia como Sara dizer: esse filho tive porque estou no período fértil. Uau, insondáveis são os seus juízos. Igual inescrutáveis são os seus decretos. A parte mais triste dessa história é você saber que aquele que tem capacidade de fazer tem me visitado constantemente, mas nunca toca no assunto que me apoquenta. Você não é o primeiro. Nós também subimos no monte, falamos com Deus, mas tem coisas que Ele não faz menção. Você não é o único. Nós ministros passamos por essa dor. Falamos com Deus, com certeza de que Ele falando conosco, mas Ele nem faz menção daquilo que nos apoquenta. É bem normal nos usar para ministrar os outros e acontecer de imediato, enquanto nós estamos na mesma. Deus não rejeitou o seu povo.
que antes conheceu. Eu me sinto como evangelista hoje. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz do Elias? Como ele fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares. Só eu fiquei. E procuram tirar minha vida. Quando você vai à transfiguração de Jesus, há dois homens que aparecem: Elias, Moisés. Elias representa os profetas, Moisés representa a lei. Aquele que representa os profetas, Venâncio, tem algo que não sabia sobre Israel. Por isso ele diz: não sabes tu, Deus, o que aconteceu? Pensou que estivesse a revelar a Deus na inocência de que ele não tinha revelação. Ali mataram os teus profetas. E só eu fiquei. A Bíblia diz assim: mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim. Reservei para mim 7.000 varões que não se dobraram os joelhos diante de Baal. E eu estou a dizer que Elias é o pai dos profetas. Todos que existem hoje não apanhou nada no Elias. Mas Elias estava equivocado em relação ao Estado de Israel. Eu não sei quantos profetas já te falaram sobre esse assunto. Pode-se dar o caso de que estejam equivocados. E o que eu gosto de Deus, enquanto Elias diz que fiquei sendo o único, Deus diz: eu separei para mim. Elias, tu és profeta, mas tu sabes apenas das coisas reveladas. As encobertas pertencem a mim. Sobre esse teu assunto, você só sabe o que lhe foi revelado. Mas é uma verdade que ainda não foi revelada. Então, antes de jogar fora a toalha, procura a última verdade. É interessante que enquanto o profeta anuncia escassez, Deus está anunciando abundância. Elias diz que só ficou um. Deus diz: não, tem 7.000. Eu venho profetizar nesta manhã. Não era a última moeda você usar.
Alguém provavelmente te disse: Singaingeka munakutserini. essa é a tua última chance. Ikambila wena la E makumi. você falhou na última chance. Kambi upasamini kakambile. Eu venho dizer nessa Kambi manhã zitanda kutsela que é miswa. uma abundância que Deus anuncia meio a caos. Kuna kutsala loko ahosi mulakakora. Provavelmente você pensava que era teu último passo. Umapimisa sa kwikansula wena la makumi. Era o último passo no teu tempo. Iba kansula wena kankarwa wena. Mas agora você vai dar primeiro no tempo de Deus. Kambi talopa kansula usanga kamakunga swema. Paulo, ele entra nas profundidades da riqueza de Deus. Yena nkena kakuhintelela kasiru sa swema. Ele diz assim: Yena vulatano. como é que vocês não conseguem entender? Mutsansekisa kuino kutwisisa. Os gentios não eram prioridade de Deus. Alava os gentios. Os gentios não eram prioridade de Deus. Abamatiko engeri masangu na A square. prioridade de Deus era Israel. Anda cá, Titi. Alava bangatawleke lava A Israel. prioridade de Deus era Israel. Ambakaskongu na Israel. Só que Israel Kambi Israel. não conseguiu apreciar o seu privilégio. Atanseka akukalela lisima la yena. Ele é Deus. Yena square. Israel está aqui. Israel la. Paulo diz o seguinte: Paula vulatano. por falta de reconhecimento de Israel, Ikukala akutwisisa atikula Israel. Deus cortou os seus ramos. Asikwembu sitsema aku abakasona. Espera aí, Nima. tínhamos ramos aqui sem árvore. Ivulalisa akuna matavi ya kukala Eu não sei qual é o ramo que está aí sem árvore. Aidini sakwiri tavi la ukumala E asina. os ramos sem árvore éramos nós. Kampi amatavi ya kukala kimitsu kubisina. Mas Deus não somente corta os ramos de Israel, Kampi skwembu asitsema ngatsela matavi. assim como também pega os gentios Akula usitsume ilava matiku. e conecta na árvore. Sipata kansina. Alephinikanela kaifrauloi, Ukiswa falare aqui. mas não kukutwela misulou. Mas eu quero te dizer nessa manhã. Kuna marave matanga tsemiwa kasiku wenu ngelela nsinyeni. Existem certos ramos que serão tirados de ti. Wena não te vona na uliguli. Você pensa que está distante. Wena não te vona na uchukumeti wili. Você pensa que está deitado a Wena não lugar. te vona na utsemi Você wili. pensa que está cortado. Wena não te vona na uomile. Você se vê como seco. Nene ngwadi Eu tenho misulowo. uma mensagem nesta manhã. Xikwembu xi ta rhwalela marhavi ma nga tsemiwa khale. Deus poderá ajuntar os ramos que outrora foram Xi cortados vuya ka nsinya. e devolverá a Xi árvore. beketela. Poderá enxergar. U tshama u dya malaranja ya enxertado. Você já consumiu uma laranja enxertada? Vala manankama xa ku sungula. Nkarhi lowu pfumalekaka malaranja a ma xeta ma kona. A ma na ntanga futhi. E também não tem nenhuma idade. Lava va tirhisanaka hi swona leswi. Os que usam essas coisas, Leswi hakuna xigama laha. a árvore ainda crescendo, Va ni xi seketeli. eles dizem que há um apoio, Hikuza xi nga tshoveka. porque pode quebrar-se. Xi tshoveka ha yini? Por que poderá quebrar-se? Hikuza xi na mabindzu na swa litsongo. Porque já tem frutos ainda sendo pequenos. É o ramo que havia sido cortado. Uma árvore sendo acalena. E Deus diz: Squembo 5. se Deus, Aloco a Siquembo. por meio da poda que houve, Hakola ukakutena kungabakona. ganhou muitos, Sibasiwina
nyingi Quanto mais kutlurisa quando Israel voltar a sua árvore. loko Israel a tlhelela ka miri wa yena. Se no castigo Kambe anhlomulweni Deus ganhou mais, a Xikwembu si phinda sangatela. quanto mais no ato de misericórdia. A nkarhi wa tintswalo. Aleluia. Em Isaías 55:9, Esaia 55:9. Deus ele diz: A Xikwembu si vula assim como os céus são mais altos que a terra, ku fana na leswi matilo ma nga leha ku tlula são misava. assim os meus pensamentos Tano i mipimiso ya em mina relação aos vossos. mayelana na miehleketo ya n'wina. São assim os meus pensamentos Tani a mipimiso ya mina em relação aos vossos. ku tlurisa ya n'wina. O que significa Swi hlamusela insondável? yini a ku kala ku hlamuseleka? Insondável significa Hlamusela swaku aquilo que não tem explicação. a leswi swo kala swi nga hlamuseleki. E eu sei que nós gostamos de explicação para tudo. Na swi tiva swa ku hi sandza ku hlamuseliwa swilo hinkwaswo. Minha mãe estava a começar a contribuir, mas de repente morreu. Mamani wa mina a hlenga mali kambe a file. Vou ficar com quem? Ni ta sala na Me mani. explica, Deus, por que isso acontece. Ni hlamuseli hosi swa ku swi endleke ha yini. Era meu primeiro filho. N'wana wa mina wa ku Eu zanga. estava tão feliz porque ia fazer 5 anos. Mina a ni tsakile ku sa ta bata ntlhanu wa Mas me malembe. foi tirado. Kambe va ni wu tlenile. Era meu pai. I va tatana wa Ele mina. é que pagava as minhas Hi despesas. yena loyi na hakela a swilo Mas swa foi mina. tirado da Kambe minha va ni wu vida. hloneka vutomi bya mina. Deus me explica por quê. Xikwembu ni hlamuseli swa ku yini. Paulo diz: Kambe Paulo a vula. os decretos de Deus não têm explicação. A tindlela ta Xikwembu ku va ti hlayisa Xikwembu ti Você hlamusele. só pode confiar. Wena ntsena u dinga ku tshemba. Deus nunca nos convidou a explicá-lo, Kambe a nga tshama hi zama ku n'wi hlavutela. mas Ele já nos convidou a crermos nele. Yena hi zambi ku hi tshemba ka yena. Paulo diz: Paulo vula tano. os seus caminhos A tindlela ta yena são inescrutáveis. a ti hlamuseleki. O que isso significa? Hlamusela yini? Os métodos de Deus A tindlela ta Xikwembu não cabem na lógica humana. a ti aneli ka upimisi la munhu. Enquanto eu termino, meus A queridos, loko ni fika makumu ma zanziwa. eu quero dizer o seguinte: Ya vula tano. em relação aos caminhos de Deus, Mayelana na tindlela ta em Xikwembu. relação aos seus decretos, Mayelana na swihlaya swa yena. quando eu leio a Bíblia, Loko ni dyondza Bibele. uns foram anunciados seus decretos, Ku na lava nga hlayeriwa mhaka ya vona. mas Deus nunca lhes revelou o caminho. Kambe Xikwembu a swi va hlawutelanga ndlela. José foi anunciado o decreto, Yosefa yena a byeriwe ndlela. mas não lhe foi anunciado os métodos. Kambe va n'wi byelanga ndlela. José foi anunciado o decreto, Yena a tivi a mhaka yi kongometaka a mundzuku bya yena. mas Deus não lhe anunciou os métodos. Kambe a Xikwembu a swi n'wi hlamuselanga a ndlela leyi nga ta yikisa vuswona. E há uma coisa que eu vejo em José: Ku na leswi ni swonaka Yosefa. o decreto era de que ele seria grande, Leswaku a makungu a ta va mkulu. mas o caminho diz que primeiro tem que passar pela dor. Kambe a ndlela yi hlamusela leswaku ku fanele ku hundzeka ku O khunguvanyeka. decreto diz que no fim seria abraçado. A ku makumu a ta va abrasariwa. O caminho diz que no princípio será rejeitado. Kambe a ndlela yi vula leswaku makumu a ta va yaliwa. Esses são os caminhos de Deus. A leto tindlela ta Xikwembu. Seria uma tentativa fracassada tentar entender. U nga va ndlela leya ku kala lisima loko zama ku swi Se twisisa. existe alguém que me dá pena na Bíblia, A loko ku na munhu loyi a ni twisaka vusiwana é Jó. hi Yobi. Porque ele está vivendo consequências de discussão de deuses. Ku za yena a hanya ku sukuvala ka mhaka ya Swikwembu. Satana na Xikwembu vona matokatokisana. Satanás e Deus estavam em debate. Sendo a filho wa Caimina. A pessoa que sofre perdas sou eu. E em todo o percurso da sua vida, Kambe eka mfambo wa yena. Jó ainda que fosse temente, Yobi hambi va
mais entendido. ambivaliwa kutwisiseka. Deus não chegou de lhe dizer o porquê que estava sofrendo. Asipembo asikamuselanga sokwaina akunguvanyeka. Anestisho kumina na casa kashigava cha Jó. Eu não sei se você e eu chegamos ao nível de Jó. Wenu baleka kerekeni kusa xikwamba xi ku hlamuselanga hinkwaswo. Você se aparta da igreja porque Deus não te revelou tudo. Nele Jó na tiva hi ntamu. Jó, mesmo sendo conhecedor de tanta coisa, A va mu byelanga swa ku hayini na hlupheka. não lhe foi revelado o porquê do seu sofrimento. Se mini na wena wani malambi mambirhi kerekeni. Nós os 12 agora, só temos 12 anos na A igreja. hi feliwanga hi vana. Não perdemos filhos, A hi feliwanga hi tinyimpfu. ovelhas A hi feliwanga hi timbhongolo. ou burros. A hi ku amukelanga xikhumba. Nós não tiramos a pele, entre aspas. Hi la ku hume ekerekeni kusa xikwamba xi ni hlamuselanga swa ku ni khalo teka leswi hi mhaka muni. Nós saímos da igreja porque não tivemos explicação da parte de Deus. Deus Squimbo, não explica tudo. acho que a música ele quase. Se você entendesse Deus na sua plenitude, Aloko tu si sa asquimbo que te seca caçona. Ele deixava de ser Deus Atavatsika kuva e squimbo. você se tornava Deus do Deus. Wena uva asquimbo sa squimbo. Uma coisa que temos que aceitar Esse fala ku akupumela. é que nós e Deus Ile sa kuina na squimbo. estamos num relacionamento de assimetria. Ika amadzela na lawe ku kongometa umanyana. Haifanani. Não somos iguais. Esse velho estava mesmo wena na xikwembu mufani. Você precisa entender que você e Deus não são. Ungapimisi swa ku leswi twisisaka swona nuna wako xikwembu hi swoleswo. Não pense que como você tem interpretado o seu esposo é da mesma forma que Deus. É uma relação de um homem limitado Imatselwana ya munhu loyi a nga na mindzelekano. com Deus ilimitado. Ni xikwembu seu cara a É mindzelekano. mais fácil Deus explicar o homem Xana byala xikwembu si hlamusela munhu. do que o homem explicar a Deus. Ku tlula a munhu a zama ku hlamusela xikwembu. Como é que você vai explicar o inalcançável? U ta hlamuselisa ku sina leswi o kala u nga swi kumi. Enquanto eu termino, Loko ni fika makumu. há um conselho que foi dado a Jó. Ku na sihlayo lexi nga nyikiwa Yobi. E o conselho diz o seguinte: A sihlayo lexi vula tsangu. o teu princípio, Masangulo ya wena na verdade, terá sido pequeno, ma nga va matsongo. mas o teu último estado, Kambe a swiyimo swa wena. mas o teu último A swiyimo estado, swa wena. mas o teu último A swiyimo swa estado wena. será muito grande. Yi ta va leswikulu. Será muito grande. Yi ta va swikulu. Será muito Yi grande. ta va kukulu. Não entendo os caminhos de Deus, A ni twisisi tindlela ta Xikwembu. mas sei dizer Na swi kota ku que ainda que o teu princípio hambi masangulo ya wena tenha sido pequeno, yi va lama nga ve o matsongo. teu último Kambe estado xiyimo xa wena lexi xa magama será muito yi ta va grande. swikulu. Em nome de Hi Jesus. ndlela yesu. Aleluia. Amém.